Benefícios dos testes e ensaios. O Alcorão Sagrado deixou claro que os muçulmanos têm a garantia de enfrentar dificuldades e testes ao longo de suas vidas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 155. E certamente vos probaremos com algo de temor e fome, e perda de riquezas e vidas e frutos, mas daremos boas novas ao paciente. Portanto, é importante entender alguns de seus benefícios e sabedorias para que se possa aumentar a paciência e a obediência a Alá, o Exaltado, durante eles. O primeiro benefício é que, por meio de testes e dificuldades, um muçulmano entende melhor o poder infinito de Alá, o Exaltado. Isso pode ocorrer quando um muçulmano enfrenta uma dificuldade que não pode remediar com os recursos que possui, como assistência médica privada. Essa percepção inspira alguém a viver em obediência a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, ao longo de sua vida, sabendo muito bem que nenhuma riqueza ou influência social os protegerá do decreto de Alá, o Exaltado. Portanto, um teste ou dificuldade que leva um muçulmano nessa direção pode muito bem ser a causa de sua obediência, e, portanto, uma causa de sua salvação no dia final. A próxima sabedoria e benefício dos testes é que eles podem resultar em um muçulmano se tornando humilde a Alá, o Exaltado. Quando uma pessoa sempre experimenta momentos de facilidade, é fácil para ela se tornar arrogante e orgulhosa de sua vida e do que possui. É importante notar que apenas um átomo de orgulho é necessário para levar alguém para o inferno. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 265. Testes e dificuldades podem quebrar esse orgulho e lembrar aos muçulmanos que eles devem se comportar como servos humildes de Alá, o Exaltado. Portanto, é importante para os muçulmanos que enfrentam dificuldades garantir que removam quaisquer sinais de orgulho de si mesmos, reconhecendo que todas as bênçãos que possuem foram concedidas a eles por ninguém menos que Alá, o Exaltado. Na verdade, ter orgulho de algo que foi criado e pertence inatamente a outra pessoa é simplesmente tolice. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades é que eles encorajam os muçulmanos a adotar a verdadeira sinceridade em suas ações, ou seja, a realizar apenas ações justas para agradar a Alá, o Exaltado. Um muçulmano que passa por dificuldades entende que o único que pode ajudá-lo em seu momento de necessidade é Alá, o Exaltado, e ele só responderá a ele quando ele possuir sinceridade. Capítulo 6 Al-En, versículo 17. E se Alá vos tocar com adversidade, não há que na remova exceto ele. E se ele vos tocar com bem, então ele é sobre todas as coisas competente. Na verdade, até mesmo muitos não muçulmanos suplicam sinceramente a Alá, o Exaltado, quando enfrentam circunstâncias terríveis. Capítulo 29 Al-Ankabut, versículo 65. E quando eles embarcame em um navio, eles suplicam a Alá sinceros a ele em religião. Isto é fé e esperança. Mas quando ele os entrega a terra, imediatamente eles associam outros a ele. Um muçulmano é verdadeiramente abençoado se puder manter essa sinceridade em todas as suas ações, pois é a base de todo o bem. É vital lembrar que aquele que age para agradar aos outros será informado para ganhar sua recompensa daqueles por quem agiu no dia do julgamento, o que não será possível. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3154. Então um teste e uma dificuldade podem evitar que isso ocorra a um muçulmano, pois os encoraja à sinceridade. O próximo benefício dos testes e dificuldades é que eles fazem com que um muçulmano retorne a Alá, o Exaltado, através do arrependimento sincero, sabendo que somente ele pode perdoá-los, e assim remover suas dificuldades. É comumente sabido que Alá, o Exaltado, perdoa aquele que se volta para ele em arrependimento sincero. As condições para o arrependimento sincero incluem
estar arrependido, pedir perdão a Alá, ao Exaltado, e a qualquer outra pessoa que tenha sido injustiçada, prometer não retornar ao pecado, e compensar quaisquer direitos que tenham sido violados em relação a Alá, ao Exaltado e às pessoas. Um teste ou dificuldade que leva alguém ao arrependimento sincero é de fato uma grande bênção, pois pode muito bem ser a causa de sua salvação no dia do julgamento. Por outro lado, aquele que não consegue entender essa sabedoria particular por trás do teste ou dificuldade que está enfrentando, não se arrependerá sinceramente. Esse comportamento só os levará para mais perto do inferno. Por exemplo, aquele que não busca o perdão daqueles a quem prejudicou, enfrentará a justiça no dia do julgamento. Suas vítimas receberão suas boas ações, e se necessário, receberão os pecados de suas vítimas, até que a justiça seja estabelecida. Isso pode muito bem fazer com que sejam lançados no inferno. Isso foi avisado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6579. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades é inspirar os muçulmanos a realizar um importante ato de adoração, a saber, a súplica a Alá, o Exaltado. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3371. A súplica é um sinal extremo da humildade de alguém, e seu reconhecimento do senhorio de Alá, o Exaltado. Aquele que é guiado para esta ação justa, foi guiado para obter bênçãos neste mundo e no próximo. De fato, um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6936, garante que cada súplica que é realizada corretamente, é aceita por Alá, o Exaltado, de alguma forma ou maneira. Infelizmente, quando alguém só experimenta momentos de facilidade, muitas vezes negligencia esta ação justa. Então, uma possível sabedoria de um teste ou dificuldade é conduzir um muçulmano em direção a este grande ato. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades é que eles fornecem ao muçulmano uma oportunidade de adotar a tolerância. Esta é uma característica muito amada que é declarada em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2011. A tolerância inclui permanecer sinceramente obediente a Alá, o Exaltado, em ambos os momentos de facilidade e dificuldade, cumprindo os comandos de Alá, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. A tolerância impede que alguém adore Alá, o Exaltado, no limite em que eles estão satisfeitos com ele em tempos de facilidade, mas se afastam de sua obediência em tempos de dificuldade. Prevenir essa atitude é extremamente importante, pois essa pessoa acabará perdendo em ambos os mundos. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. E dentre o povo há aquele que adora a Deus em um limite. Se ele é tocado pelo bem, ele é tranquilizado por ele. Mas se ele é atingido pela provação, ele vira seu rosto. Ele perdeu este mundo e outro. Sem testes e provações, um muçulmano pode deixar de adotar e demonstrar verdadeira tolerância, e portanto, será privado de obter muita recompensa por meio dela. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades em casos onde alguém foi injustiçado por outro, é ganhar recompensa e o perdão de Alá, o Exaltado, perdoando seu opressor. Capítulo 24, An-Nua, versículo 22. E que eles perdoem e ignorem. Você não gostaria que Alá o perdoas. Todos os muçulmanos desejam o perdão de Alá, o Exaltado, mas em alguns casos, eles não realizam arrependimento sincero para apagar seus pecados maiores, ou falham em realizar atos justos o suficiente para apagar seus pecados menores. Nesses casos, um teste ou dificuldade causado por outro fornece ao muçulmano a oportunidade perfeita para obter o perdão de Alá, o Exaltado, perdoando seu opressor por sua causa. Na ausência dessa dificuldade, um muçulmano pode enfrentar Alá, o Exaltado, no dia do julgamento sem obter seu perdão, o que é um resultado desastroso. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades é para um muçulmano obter o amor de Alá, o Exaltado.
Capítulo 3 Ali Imran, versículo 146. Li Deus ama os perseverantes. Além disso, o amor de Alá, o Exaltado, pode ser obtido quando um muçulmano cumpre sinceramente seus deveres obrigatórios e realiza voluntariamente ações justas. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6502. Mas o muçulmano que não agir de acordo com esse conselho, ainda pode obter o amor de Alá, o Exaltado, demonstrando paciência durante uma dificuldade ou teste. De acordo com o hadith citado anteriormente, quando Alá, o Exaltado, ama um muçulmano, ele capacita cada órgão de seu corpo a obedecer somente a ele. Este muçulmano raramente comete pecados. Além disso, Alá, o Exaltado, cumpre suas súplicas e lhes concede refúgio. Aquele que obtém isso certamente terá sucesso pela misericórdia de Alá, o Exaltado, em ambos os mundos. E a origem desse sucesso é o teste e a dificuldade que um muçulmano enfrenta com paciência pelo bem de Alá, o Exaltado. Este é um aspecto da recompensa incontável concedida ao paciente, mencionada no capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. O paciente receberá sua recompensa sem conta ou seja, limite. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades é que eles podem levar a uma grande felicidade para aqueles que possuem conhecimento verdadeiro. Os conhecedores estão cientes das grandes bênçãos que resultam de ser paciente durante as dificuldades. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, uma vez aconselhou em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4023, que Alá, o Exaltado, testa cada pessoa de acordo com a força de sua fé. Então, um muçulmano inteligente sabe que está sendo testado porque possui uma fé forte, e esta é uma excelente indicação da salvação de alguém em ambos os mundos. Outro exemplo é um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2402. No dia do julgamento, quando as pessoas que não enfrentaram grandes testes no mundo, observam a recompensa dada àqueles que suportaram os testes pacientemente, eles desejarão ter enfrentado dificuldades semelhantes durante suas vidas na terra, como ter suas peles cortadas com tesouras. Quando um muçulmano que enfrenta dificuldades pondera sobre esses ensinamentos, isso pode levar a muita felicidade, pois eles esperam receber uma grande recompensa em ambos os mundos de Alá, o Exaltado. Isso é como aquele que alegremente engole um remédio amargo, em antecipação à alegria que a boa saúde traz. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. O paciente receberá sua recompensa sem conta ou seja, limite. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades é que eles podem levar a verdadeira gratidão a Alá, o Exaltado. É quando alguém reconhece internamente que cada bênção que possui foi concedida a ele por ninguém menos que Alá, o Exaltado. Eles demonstram gratidão verbalmente louvando Alá, o Exaltado, por essas bênçãos. E o mais importante, eles demonstram verdadeira gratidão usando cada bênção de acordo com os ensinamentos do Islã. Isso, por sua vez, leva a um aumento nas bênçãos. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Se fordes gratos, certamente vos aumentarei em favor. Quando uma pessoa perde uma bênção temporária e até mesmo permanentemente, como sua boa saúde, ela tem mais probabilidade de apreciar seu valor e, portanto, usar a bênção e outras bênçãos corretamente, o que é a verdadeira gratidão. Essa apreciação das bênçãos, em alguns casos, não ocorre sem que a pessoa enfrente dificuldades e testes primeiro. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades é que eles são um meio de apagar os pecados de alguém. Nos casos em que alguém falha em se arrepender sinceramente, ou falha em realizar atos justos o suficiente para apagar seus pecados menores, os testes e dificuldades são um meio de purificação. Isso foi confirmado em muitos hadiths, como o encontrado em Sahih Bukhari, número 5640,
que aconselha que toda calamidade ou dificuldade que um muçulmano enfrenta com paciência leva a que seus pecados sejam apagados, mesmo que a dificuldade seja tão pequena quanto ser picado por um espinho. Além disso, a verdade amarga é que, no caso em que alguém deve enfrentar as consequências de seus pecados, ele prefere enfrentá-los neste mundo do que no próximo. As dificuldades neste mundo são insignificantes em comparação com as dificuldades do além. Portanto, um muçulmano deve primeiro evitar todos os tipos de pecados, e se ocorrerem, deve arrepender-se sinceramente deles. Se enfrentarem dificuldades, devem permanecer pacientes e aceitar que isso pode ser um meio de purificação de seus pecados, o que é muito melhor do que ser purificado dos pecados através do fogo do inferno no outro mundo. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades é que eles podem inspirar os muçulmanos a ter empatia por outros que também estão enfrentando dificuldades. Isso pode encorajá-los a ajudar os outros de acordo com seus meios. É mais fácil apreciar as dificuldades de outra pessoa quando se está no mesmo barco que eles, ou seja, quando eles também estão enfrentando dificuldades. É facilmente compreendido que aquele que nunca sentiu fome real tem menos probabilidade de ajudar aqueles que sofrem de fome. Então, a esse respeito, um teste e uma dificuldade podem levar alguém a ajudar os outros, o que é uma grande ação que eles poderiam ter perdido se não tivessem enfrentado dificuldades eles mesmos. Isso está conectado à próxima sabedoria por trás das dificuldades e testes, ou seja, uma oportunidade para os muçulmanos que não estão enfrentando dificuldades para ajudar aqueles que estão. Se os necessitados não existissem, como os muçulmanos poderiam ganhar inúmeras recompensas ajudando-os? Portanto, os muçulmanos devem sempre se esforçar para ajudar os outros em dificuldades, para que ganhem o apoio de Alá, o Exaltado, em todos os seus assuntos e dificuldades. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 225. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades é que eles são um meio para um muçulmano receber bênçãos. Em muitas ocasiões na vida de uma pessoa, ela pode ter acreditado que algo era ruim, apenas para mudar de ideia mais tarde. E muitas vezes ela pode ter acreditado que algo era bom, mas isso se tornou um fardo para ela. Então, o muçulmano que enfrenta testes e dificuldades deve entender que há benefícios e bênçãos dentro deles que eles podem não observar e perceber imediatamente. Por exemplo, a morte de uma criança é uma dificuldade e teste extremos. Mas através da paciência, um pai pode ser perdoado e permitido no paraíso com seu filho no dia do julgamento. Isso foi indicado em muitos hadiths, como o encontrado em Sahih Bukhari, número 1249. Neste caso, a morte de uma criança pode se tornar um meio para os pais obterem o paraíso. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades é que eles são um sinal do amor de Alá, o Exaltado. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4031. Mas é importante notar que a prova do amor de alguém por Alá, o Exaltado, é sua paciência e até mesmo o contentamento com o teste. Este muçulmano ganhará o prazer de Alá, o Exaltado, em ambos os mundos, o que foi indicado no final deste hadith. A próxima sabedoria por trás dos testes e dificuldades é que quanto mais alguém é testado e enfrenta dificuldades, mais próximo ele está da tradição dos santos profetas, que a paz esteja com eles, pois eles foram os mais testados. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4023. Quanto mais próximo alguém está das tradições dos santos profetas, que a paz esteja com ele, mais próximo ele está da orientação correta e da proximidade de Alá, o Exaltado, em ambos os mundos. Sem dúvida, esta é uma grande bênção na qual se deve regozijar.
Esta é uma das razões pelas quais os predecessores justos tiveram grande prazer em provações e dificuldades. Para concluir, é vital para os muçulmanos ganharem e agirem sobre o conhecimento islâmico para que eles possam aumentar sua paciência durante tempos de dificuldades e testes, a fim de ganhar uma recompensa incontável neste mundo e no próximo. Capítulo 39, Az-Zumar, versículo 10. De fato, o paciente receberá sua recompensa sem conta, isto é límite.